Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos juntos. Obrigado, Pai, porque o nosso país ainda nos dá a liberdade de estudar a Tua palavra livremente. Obrigado, Pai querido, pelos irmãos aqui, pelo material tão rico que temos hoje em nossas mãos para estudar a Tua palavra. Por favor, Senhor, dá fome da Tua palavra, em que não possamos fazer outra coisa que não seja, primeiramente, saciar essa fome, essa sede. Dá a consciência que realmente somos bem-aventurados no Senhor e que realmente nada mais nos falta, Senhor. Agradeço muito. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Nós falamos aula passada sobre os pacificadores e hoje, então, nós vamos para Mateus 5:10 e vamos começar hoje um assunto interessantíssimo, né? O que a gente pode chamar aqui de última bem-aventurança, e depois nós vamos começar a passar por algumas aplicações, que eu gosto de pensar são aplicações, né? Porque o texto era assim, alguma feijoada para digerir, o Senhor Jesus colocou isso de uma forma bem difícil para aquelas pessoas que estavam ali, o assunto, né? Gosto de insistir que a forma com que ele colocou era bem simples, as pessoas entendiam, mas o assunto era bem pesado, não é? Então, eu entendo que, puxa, nós estamos estudando o sermão do nosso Senhor, então é um sermão perfeito, tem uma lógica perfeita, uma homilética perfeita, e ele, depois disso, começa a dar aplicações. Então, vamos hoje para o que a gente pode chamar aqui de última bem-aventurança. Nós estamos falando, então, no texto de Mateus, de 5-10. Vamos ler juntos. Bem-aventurados, né? Felizes de toda forma. Quem são essas pessoas? Os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembra como a gente está lendo isso? Então, alguém de fora está olhando para nós e está dizendo assim, nossa, aqueles caras ali pertencem ao reino dos céus. Eles são felizes. Qual a característica deles? Eles perseguem a justiça. Eles são bem-aventurados, né? Jesus diz, bem-aventurados sois quando? Tem uma condição. Por minha causa. Não é porque eu estou sendo ofendido, os meus direitos estão sendo... Não, por minha causa, por causa do nosso Senhor, vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês, todo. Então, assim, a pessoa vai ser criativa, vai inventar o que tem e o que não tem, a coisa, uma forma mais diferente, mais absurda contra nós. Regozijai-vos e exaltai, olha a nossa reação. Nossa, aconteceu, olha, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos dar uma ideia um pouquinho dessa perseguição, né? Porque a gente fala assim, estou sendo perseguido, tá ruim, eu tenho perseguição. Vamos olhar que perseguição é essa. As pessoas que estavam sentadas ali, o que elas entenderam com a palavra perseguição? Essa palavra, ela dá a ideia para aquelas pessoas ali, ela transmite a ideia de uma perseguição, eu gostei disso aqui, adequada e agressiva, quer dizer, ela foi feita para aquilo, foi engendrada para aquilo, adequada e agressiva. Como? Para a gente entender, como um caçador perseguindo uma captura. Lembra o caçador até que vai buscar isso como um prêmio, uma caça esportiva? Então ele tem todos os aparatos, ele treina, ele pensa, ele tem uma mira, um objetivo, ele vai até alcançar. É essa a ideia. Um verbo usado positivamente, como se quando a gente pensava, quando eles pensavam em perseguir seriamente, mas negativamente, no sentido que estava sendo usado ali, porque era uma caça zelosa, cuidadosa. Perseguir com toda a pressa, desejando sinceramente alcançar e aprender. Entenderam como essa perseguição? Não é um comentário, não é falar alguma coisinha para você, né? Às vezes a gente, nossa, estou sendo perseguido, porque, passaram na minha frente, só porque eu não fui convidado para a festa. Não tem nada a ver com isso aqui. Então, nós aqui somos bem-aventurados como somos perseguidos pela causa da justiça, por minha causa. Note, minha causa. A causa do Senhor Jesus.
e é uma perseguição voraz. Mas tem algo aqui também que dá a ideia de galardão, de recompensa, né? Então vamos pensar um pouquinho aqui no que eles imaginaram, ou que eles entenderam, melhor dizendo, sobre recompensa. É um prêmio, é uma compensa, realmente, né? É uma recompensa que compensa, fiz de propósito, de modo apropriado, uma determinada decisão ou ação. Então, você toma uma ação e, de maneira apropriada, você sabe que você vai ter uma recompensa. Então, é de caso pensado. Ou ainda você pode ter a ideia aqui de um pagamento, um salário, ou o que a gente pode chamar aqui no Brasil de ordenado. Então, é algo esperado. Então, você age dessa forma e você tem algo esperado, você já tem esse pagamento, essa recompensa. Então, essa é a ideia de galardão, é algo que está certo para você se algo acontecer antes. Ok? Mais uma ideia, né? Quando a gente pensa de perseguição, pelo grupo que nós temos aqui, eu vou ousar dizer que nenhum de nós foi decapitado. Nós estamos aqui, na verdade, se a gente tivesse sido decapitado, a gente não estava aqui. Mas nenhum parente, nem alguém muito próximo da gente, eu vou arriscar dizer que foi decapitado por causa do nome do Senhor Jesus. Talvez você não tenha nem perdido o emprego por causa do nome do Senhor Jesus. Talvez a sua casa não tenha sido tirada por causa do nome do Senhor Jesus. Pouquíssima coisa aconteceu na nossa vida aqui, no país que a gente mora, por causa do nome do Senhor Jesus. Eu tenho relatos de pessoas que estão nesses países em que há perseguição, e eu vou sim ser trágico aqui, além desse tipo de fuzilamento, que ainda tem um pouquinho de humanidade, as pessoas estão vendadas, não sabem a hora que o tiro vai acontecer, mas é uma sensação terrível, vocês concordam comigo? Eu tenho relatos de missionários que as pessoas lá mesmo na África, elas são enterradas, ficam apenas com a cabeça de fora, e elas veem uma outra, e vem uma escavadeira beirando o chão, assim, arrancando as cabeças, e as famílias assistindo. Isso é verdade, né? Isso a televisão não mostra. Acontece. Será que a gente está passando perto disso para se sentir perseguido? Em nome do Senhor Jesus? Será? Mas hoje em dia nós temos aqui uma perseguição digital, será que eu posso dizer isso? Muitos de nós têm medo de ser, puxa, está me faltando a palavra, agora as pessoas estão sendo, não é aniquiladas, elas estão sendo digitalmente, como é que fala? Faltou o nome, me deu um branco, quando elas deixam de existir digitalmente, então uma palavra melhor para isso, né? Canceladas. Aê, muito obrigado, falamos juntos, primo, obrigado. Bom, elas são canceladas digitalmente, e isso para você lhe afeta, não é verdade? Porque você foi cancelado digitalmente, nossa, que terrível, olha, alguém fez um comentário meu na internet. Eu não estou dizendo que isso não tem a sua dose de dor, não estou dizendo que isso não tem a sua dose de valor, eu de maneira nenhuma estou desprezando ou sendo insensível. Mas, queridos, compara comigo as duas situações aqui. É diferente, na verdade. Nós estamos ainda num país, numa liberdade muito grande, e acho que eu prefiro ser cancelado e tratar isso digitalmente, né? O sermão do Senhor Jesus é um sermão perfeito, e ele passa, então, depois de pacificadores, olha que interessante, depois ele fala de pacificação, ele passa a falar de perseguição, e destacar quais seriam essas ações desses pacificadores. O discurso do Senhor Jesus inicia, não sei se você notou, mas ele inicia e termina com uma promessa, que é justamente o reino dos céus. Você tem percebido isso? Ela inicia e termina com reconhecimento. Você já está no reino dos céus. Não é? Agora, vamos lá. Eu e vocês estamos sentados lá naquele morro, montanha, monte, como queira, e estamos ouvindo, interessante, né? Atentamente o que o Senhor Jesus estava dizendo. E este maravilhoso discurso, deve ter uma vírgula aqui, eles estariam com conflito em suas mentes, né? É normal estar pensando, lembra? Eles estavam sendo perseguidos, já tinham sido colocados como assim, você é bem-aventurado porque você é um pacificador no meio de tudo que a gente já viu que eles estavam passando. Seria honesto eles pensarem o seguinte, não é?
como é que a gente pode ter paz com todo mundo? Não é? Eles estavam sendo convocados a serem pacificadores até então. E as pessoas que se recusam a ter paz? Como é que a gente trabalha com elas, né? Nós já somos perseguidos a todo momento pelos romanos, Senhor Jesus. Nós já estamos sendo perseguidos. E o Senhor está dizendo que nós somos felizes, então nós já somos felizes, na verdade. Já está aí a perseguição, está aí antes do Senhor chegar aqui nascer, está aqui como a gente em forma humana, a perseguição já acontecia, Senhor Jesus. O Senhor já está atualizado, aí o Senhor lembrou disso, ensinaram para o Senhor aí na aula de escola, na história. Então, é claro que o Senhor Jesus tinha total visão e conhecimento do que estava acontecendo. Então, eu queria colocar um cenário para você da seguinte forma. Existem cristãos ou existem discípulos do Senhor Jesus que voluntariamente colocam-se em problema. Então, assim, pessoas voluntariamente se colocam contra você e eu, é normal, quando somos reconhecidos pelo Senhor Jesus. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Comigo já aconteceu. Então, há pessoas que se colocam voluntariamente nessa situação. Então, elas não têm medo, elas não têm problema nenhum. O compromisso delas é primeiro com o Senhor Jesus. E isso causa problemas, entre aspas, na vida terrena dela aqui, quando comparada a outras pessoas. E, normalmente, nós a comparamos com não cristãos, né? A maioria das vezes. A gente compara, nossa, aquele cara está bem. E ele não é desse reino, ele não está para cá do muro, lembra, né? A ideia do muro. Então, veja o que Paulo diz em Romanos a esse respeito, né? Por isso, é legal você entender o que estava acontecendo antes no contexto, né? Porque aqui tem um por isso. O pendor, aí eu fiz questão de explicar o que é pendor aqui, porque né, a gente não tem estudado muito português. Então, a ideia de pendor aqui é pensamentos, propósito, aspirações. Então, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, o que é inimizade contra Deus da carne? Minha e sua. Pensamentos, propósitos, aspirações. Da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Então, se a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa já não está de acordo, não é sujeita à lei de Deus, lembra? Você imagina as pessoas que estão fora do reino, que não conhecem o Senhor Jesus. Olha a situação que elas estão, de completa inimizade contra Deus. Nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ok, queridos? É que outro dia me surgiu uma pergunta num outro ambiente falando assim, não, porque a pessoa é tão boazinha, faz boas ações, e ela é tão... Às vezes eu vou até brincar, né? A gente fala assim, só falta ser crente, né? Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Eu ouvia muito quando era mais jovem. Nossa, a pessoa é tão boa. Quando a gente quer namorar alguém, então, né? Os jovens querem namorar, esse é uma desculpa. Não, mas olha só, vê as qualidades. Né? Só falta tudo. Na verdade, só falta tudo para a pessoa. Então, elas não podem, né? Nada que a natureza da gente possa agradar a Deus. O Senhor, então, está dizendo, olha, o Senhor não está dizendo, o que o Senhor de Deus aqui não está dizendo? Que bem-aventurados são as pessoas que encontram dificuldade na vida por serem difíceis de tratar com os outros. Ah, você é cristão, você se converteu, mas você é intragável. Você é impróprio. Ah, você é chato mesmo. Você é antipático. Você é convertido, você aceitou o Senhor Jesus, mas você ainda continua com essa característica. E aí você arruma problemas. Não é disso que o Senhor está dizendo, né? Então não são pessoas que encontram dificuldades ou passam a ser perseguidos porque elas são difíceis. O problema está nela. Elas são difíceis de tratar. Não, não são dessas pessoas. O que mais? O Senhor não está dizendo que os perseguidos por não ter preparo ou sabedoria, assim são insensatos em suas falas e ações. Sabe o tolo, que as escrituras falam muitas vezes sobre o tolo, o insensato? Sim, um cristão pode se comportar como um insensato e um tolo. Não é essa perseguição, porque a pessoa vai ser insensata e tola, e aí vai ser perseguida, vai sofrer uma crítica, vai sofrer uma... Não é dessa pessoa que a gente está falando. Também não são aqueles que não respeitam leis e autoridades. Como a gente está vendo isso nos nossos dias, na verdade. Nós estamos num país tão livre que a gente pode faltar com respeito às leis, autoridades,
A gente não cumpre os nossos deveres como cidadão, e quando sofremos uma retaliação, estou sendo perseguido, porque Deus, não, você não está respeitando leis e autoridades, as escrituras nos chamam para ser exemplos de respeito à lei e autoridade, né? Acho que vale o exemplo aqui de uma pessoa, eu fiquei sabendo, é um relato verdadeiro, de uma pessoa que tinha um negócio, ela deixou de recolher impostos, e a margem dela, então, aumentou, e ela estava dando graças a Deus, porque as coisas dela estavam indo bem, porque ela já estava há meses sem recolher e não tinha punição nenhuma, não é verdade? Olha como Deus está abençoando o meu negócio, isso é um caso real. E depois, quando veio a fiscalização e ela perdeu a margem que ela tinha e mais, porque veio multas, etc., aí ela estava sendo perseguida, não é verdade? Esse governo, como me persegue. Não são dessas pessoas que o Senhor Jesus está dizendo, não é verdade? Também não são fanáticos ou legalistas. Nós temos no meio cristão pessoas fanáticas, pessoas legalistas, e elas sofrem perseguição por essa postura. Não são dessas pessoas que o Senhor Jesus está dizendo. E também, né, vamos fazer aqui, colocar o resto aqui num conjunto, não são aquelas pessoas que se fazem vítima, né, por qualquer coisa, não é verdade? Dia, azar, tá ruim, eu queria tanto, Deus não deu, Deus não fez, eu queria, tudo acontece comigo, né? Não são dessas pessoas, ok? Observação, atenção, olha, eu coloquei aqui, vou colocar em vermelho aqui, atenção, preste atenção. Nós, eu e você, podemos criar e atrair infindáveis problemas e perseguições por viver nesse mundo? Por causa do Senhor Jesus? Não, porque nós vivemos de maneira irresponsável e tola. Nós, eu e você, nós somos tolos. Então nós vamos viver e vamos ter problema aqui, só por viver. Porque você é um tolo, porque eu sou um tolo ou irresponsável. Então, não convém, não é instrução das Escrituras, nós temos mártires ou sofrer perseguição por qualquer ação provocativa. Para nós sermos perseguidos, não faz sentido, queridos. A gente, então, ser chato, mal-humorado, não cumprir as regras, ser um mau vizinho, um mau funcionário, um mau marido, um mau esposo, um mau... Não, e a gente aí é perseguido, a gente sofre uma ação contrária, e aí nós somos perseguidos. Não. Olha o que as Escrituras dizem a respeito disso. Veja, em próprio Mateus. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Fácil, hein? Você gostaria? Você seria uma ovelhinha, entraria no meio de lobos? Então, eu que vos envio, não estou te dando opção. Você quer ir? Não, eu vos envio. Vai acontecer. Portanto, sede, portanto, prudentes. Qual é o nosso comportamento? Então, é de prudência. Como quem? Olha um exemplo que ele dava para as pessoas que estavam sentadas ali e conheciam. Como as serpentes. Então é válido a gente parar aqui e estudar como as serpentes funcionam para entender o exemplo, tá? Quando você estiver estudando as escrituras, espera-se que você faça isso. Você tem que entender como as serpentes funcionam. Para entender o exemplo que o Senhor deu, aquelas pessoas que estavam ali entenderam perfeitamente o exemplo. Mas às vezes você tem dificuldade de ler as escrituras, como serpente, aí você imagina o que? Ficar no cantinho, a quadra, talvez ter um socalinho. Não é isso. As serpentes, elas são prudentes, é uma afirmação do Senhor Jesus. E simples como as pombas, então você tem que entender como as pombas vivem. Então você vai associar a prudência de uma serpente e a simplicidade das pombas. Para fazer o quê? Para viver como ovelha dentre lobos. E Pedro diz, não sofra, não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Que é divertido, né? Então, o que ele está dizendo? Se você for um assassino, você vai sofrer as penas de um assassino, você vai viver a vida de um assassino. Se você roubar, se você não for honesto nos seus negócios, se você furtar, você vai viver como essas pessoas vivem, você vai ter uma pressão, uma opressão. Se você for um malfeitor, isso vai acontecer. E aqui é a parte mais divertida, né? Mais divertida, porque a gente cristão gosta de se meter nas coisas dos outros, não é verdade? Nos negócios de outros. Não é a instrução das Escrituras. Você invadir a casa do vizinho, pular o muro, ficar olhando por cima e se metendo no negócio dos outros. Não faça isso. Mas, se sofrer como
cristão, se eu sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, então, se você sofrer como cristão, antes, glorifique a Deus porque você está passando por isso. Olha que diferença. Então, não é para a gente se meter em ações tolas, lembra? Então, a gente tem que ser prudente como a serpente e simples como as pombas. De maneira geral, as pessoas não gostam da justiça proposta pelo nosso Deus, ok? Lembra, nós estamos em reinos opostos. Então, as pessoas que estão fora do reino não gostam da justiça proposta pelo nosso Deus. Eu posso fazer um parênteses e imaginar aqui que mesmo dentro desse reino, por ignorância, por falta de conhecimento, mesmo as pessoas que estão dentro aqui do reino do Senhor Deus, também reclamam e não gostam, não é, da justiça, do que é esperado do nosso Deus. E passam, então, a perseguir os que estão felizes por demonstrar e perseguir a justiça proveniente de Deus. Então, se as pessoas que não gostam dessa justiça de Deus, elas vão sim ter uma reação contrária aos que demonstram perseguir, aos que demonstram buscar a justiça do Senhor Deus. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo aqui, olha, isso acontecerá com você somente porque você é meu seguidor. Assim, você é meu seguidor? Você se confessa como discípulo do Senhor Jesus? Meu discípulo, aliás. Então vai acontecer com você, tá bom? Agora, isso só deve acontecer com você por causa do meu nome. Olha que legal. Então a gente tem um comportamento como ser humano, como membros da sociedade, o máximo possível inacusável. Então, os nossos impostos estão pagos, as nossas obrigações com a lei estão feitas, nós cumprimos o que as autoridades mandam, nós temos um comportamento ilibado. Então, nós não podemos sofrer espada. Sim, existe, inclusive nesse momento, existem momentos que a gente passa por acusações injustas, não é verdade? A gente está com tudo em ordem, mesmo assim somos acusados. É verdade. Mas, de maneira geral, quando você não corre no trânsito, você não tem uma infração de trânsito, a chance de você relevar uma multa tende a zero, não é verdade? Então, imagina que você, então, cumpre, você socialmente nesse mundo, você cumpre todas as regras. Aí, quando você vai ser perseguido? E isso acontecerá com você, somente por ser meu seguidor. Então, só para dizer assim, você é cristão, começam as perseguições. Então, só por você dizer que a pessoa... É esperado, queridos. É esperado, faz parte do pacote. A perseguição a qual estamos sujeitos é, de maneira simples, se você me permite, um confronto, uma luta, uma disputa, uma batalha entre dois sistemas de valores opostos e irreconciliáveis. Entenda, não haverá paz antes da volta do Senhor Jesus entre esses dois sistemas de valores. Apesar de sermos chamados para ser pacificadores, a gente já viu o que é ser pacificador, qual é a paz que nós deveríamos buscar. Nós vimos isso na aula passada, o tempo juntos passados. Neste momento, durante esse período da história em que Deus está soberanamente permitindo, não tem paz entre esses dois reinos. O reino que nós estamos e o reino das pessoas que estão para fora do muro. Não tem paz. Já está assegurado aqui. Eles são irreconciliáveis. Então não tem ONU, não tem tratado do Atlântico Norte, não tem... O que você imaginar, não há o que fazer. Eles remediam, mas não, são irreconciliáveis. Não há, a observação que eu coloquei aqui, não há como fazer acordo com o príncipe desse mundo. Não tem jeito. Então não espere que vá melhorar, que vai fazer, que vai aparecer um líder, etc. Bom, lembra, não é o assunto da nossa aula que se esse líder aparecer e a gente perceber que está havendo, então, reconciliação, o Senhor Jesus está chegando. Né? Não faz parte da nossa aula. Se isso vier acontecer, é um fantástico sinal da volta do Senhor Jesus. Então, a reação esperada dos discípulos do Senhor Jesus
Não é de vingança ou retaliação, porque a próxima pergunta que vem, tá bom, então você já contou tudo isso, eu vou ser perseguido mesmo, já entendi que a condição sine qua non faz parte do pacote, então o que eu vou fazer, não é verdade? Como é que eu vou reagir? Então eu vou, não, a ideia não é você ter um ato de vingança ou retaliação, porque quem age dessa forma? Os ímpios. O lado oposto tem essa manifestação. Nós não somos mais assim. Nós não estamos debaixo dessa regra. Então, nossa reação não deve ser de retaliação. Qual que é a atitude esperada? Olha como é difícil para a nossa mente limitada. A atitude esperada é, olhe lá no versículo 12, regozijo. Ah, Elcio, vamos lá, o que é regozijo, né? É difícil, né? É a própria língua da gente, mas a gente está com dificuldade na língua da gente. Então, regozijo é intensa sensação de prazer e alegria e exaltação. Então, você vai retalhar? Não, você vai sentir e falar assim, nossa, se estão me tratando mal pelo nome do Senhor Jesus. Não é por atitudes minhas, lembra? Nós já vimos isso agora mesmo, minutos atrás. Não é porque eu sou um tolo, não é porque eu não respeito a autoridade. Não, pelo nome do Senhor Jesus, eu falo, nossa, eu estou sendo um servo fiel, nossa, eu estou sendo um soldado útil nessa guerra entre dois reinos. Eu estou sendo usado como uma bigorna ou como um martelo, mas eu estou sendo usado, eu estou tendo o privilégio de estar sendo usado. Então eu tenho uma sensação de regozijo e de exaltação. Por que reagir assim, né, à perseguição? Você pode pensar assim, mas por que tem que ser dessa forma, né? Não podia ser de outra? Bom, o texto próprio do sermão que a gente está estudando diz, né? Quando que nós somos bem-aventurados? Nós somos bem-aventurados quando sois, por minha causa, perseguidos. Você tem que marcar isso na sua cabeça, tem que chumbar isso, tem que gravar isso na sua cabeça. Nós devemos ser felizes quando a gente tiver o reconhecimento que pela causa do Senhor Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, nós estamos sendo perseguidos. É por essa única razão que nós deveríamos estar felizes. Qual é a reação? Regozijai, exaltai. Por quê? Mas então, eu estou feliz, mas é uma coisa tola, é insana, é assim, sem motivo? Não, querido. Porque é grande o vosso galardão no céu. O momento que nós estamos passando da nossa vida aqui é nada. Eu gosto de fazer um estudo, né, quando a gente mostra assim, as eras. Nós somos nada. O que são 100 anos na nossa vida? O que são 100 anos aqui? Não são nada. E aí a visão do cristão falou, espera um pouquinho, eu tenho já a eternidade futura, um galardão preparado para mim. Quando eu sofro isso aqui, Senhor Jesus está melhorando ainda, está criando, está fazendo. Não é que eu faça isso, então, por uma troca, não é verdade? Então, eu não quero sofrer mais para ter mais. Não, mas é dizendo assim, quando eu sofro, já há uma recompensa me aguardando. É legal a gente poder parar um dia e estudar o que é o galardão, que recompensa é essa, na verdade, para nos dar ainda mais segurança. E você está sendo, então, perseguido, não é? É um sinal de uma vida genuína. Então, se eu sou diferente, eu estou sendo tratado como alienígena no meio da sociedade, normalmente eu vou sofrer, então, alguns preconceitos, eu vou sofrer discriminação. Isso é um certificado, é um carimbo que eu estou recebendo de que minha vida está ok. Então, se eu quero avaliar se eu estou sendo um cristão que está sendo útil para o meu rei, ou talvez a principal forma de saber isso é saber se as pessoas estão me perseguindo, se as minhas ações estão sendo contrárias, se eles não estão gostando do que eu estou fazendo. Olha, é uma forma. Aí eu vou cutucar você. Você não tem perseguição nenhuma por ser cristão, querido. Não estou dizendo por outras áreas, lembra? Estou dizendo pelo nome do Senhor Jesus. Preocupe-se. Você não está sendo usado. Você pode ter um martelo, uma bigorna que está sendo enferrujada, está de canto, não tem valor. Você está dentro do reino, você não vai ser expulsa do reino. Mas quando o Senhor Jesus olha o arsenal de ferramentas dele, ele não escolhe você. E você deveria querer ser escolhido e ser utilizado pelo Senhor Jesus.
Ah, mas só acontece comigo? Ah, o Senhor Jesus diz aqui, olha, no próprio versículo 12, na segunda parte, ele diz assim: pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de nós. É um sinal de quem é povo de Deus a perseguição. Não é novidade para você e não vai acontecer só com você, tá bom? Tomar um tiro quando você está numa guerra faz parte. Passar fome quando você está numa guerra faz parte. Ser soldado, você está lá, você já... inclusive você deveria estar treinado para isso. Você não poderia esperar coisa diferente do inimigo. Você está indo invadindo as portas do inferno para resgatar pessoas. Você não pode esperar coisa diferente, querido. Assim, as marcas já apontadas, né, de um cristão bem-aventurado, então um cristão feliz de toda forma, é a perseguição percebida pelos outros. E os outros, então, reconhecem que você é perseguido e diz que você é realmente feliz. Você viu aquele cara? Olha o que acontece na vida dele, olha o que ele fez, tal. E olha como esse cara é feliz. Esse que é feliz. Ele tem um Deus por trás dele, ele pertence àquele reino. Tem que ser uma marca dos outros em reconhecimento a você pelo seu comportamento. A perseguição, esse aqui é legal, a perseguição ao Senhor Jesus e aos seus discípulos tendem a aumentar continuamente. Então, isso aqui vai aumentar. Não, ficou ruim. Vamos fazer uma coisa melhor aqui. A setinha para cima. Tende a aumentar. Não vai cair, tá bom, queridos? Ah, então agora, Senhor, olha, me usa mais lá no campo de batalha. Eu quero ser um servo seu, mas não quero ter luta, não vai ter sofrimentos. Não, vai para como? Explica para mim. É esperado que aumente quanto maior o seu compromisso, quanto maior a camisa que você vista, quanto maior destaque você tenha como um servo de Cristo, o outro reino vai mirar mais você. Então, quanto maior compromisso seu como discípulo, vai aumentar os seus conflitos, vão aumentar as suas perseguições. Olha o que o Senhor Jesus diz aqui no texto de Lucas. Veja aqui. Ai de vós, cuidado, presta atenção. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais aos profetas. É que ele está dizendo assim, espera um pouquinho, ai de vós, se as pessoas estão dizendo que você é o cara legal, que em tudo você está perfeito, que você sendo cristão, como é que você está junto, estamos juntos, né? Como a molecada diz hoje, estamos juntos, mano. Aí, o Elcio é da turma, chega aí, você tem os mesmos valores, você é aprovado por eles, dizendo assim, eu sou cristão e você é aprovado por eles? Ai de vós, os profetas foram mortos ao fio da espada por trazerem a palavra do Senhor Deus. Eles não tiveram aceitação. Você está tendo aceitação, você é o cara, você faz parte da turma. Aí de vós, cuidado. A popularidade está para os falsos profetas, assim como a perseguição está para os verdadeiros profetas. Essa é uma frase do Stott. Então, veja, tem falso profeta, tem muita gente dizendo que é cristão. Tem muito falso pastor, tem muito falso crente dentro desse reino. O nosso reino é invadido por pessoas, sim, por espiões, por agentes secretos do reino inimigo. Então, a popularidade desses falsos profetas, a popularidade é inversamente proporcional à perseguição. Então, se o cara é muito popular, significa que ele está longe do Senhor Deus. Se ele está próximo do Senhor Deus, ele deixa de ser popular. Preste atenção nisso. Vejam pregadores de púlpito que pregam as escrituras com compromisso de pregar as escrituras. Veja o nível de popularidade dele. Eu estava conversando com um colega, um amigo, um irmão em Cristo, um amigo meu, mora no Canadá essa semana. Conversamos mais de uma hora. E ele estava me contando a dificuldade que está no Canadá de ser cristão. As igrejas não podem falar, o pastor não pode mais falar disso, não pode fazer aquilo, as músicas, o que tem na letra da música? Está havendo uma censura em respeito aos demais. E aquele pastor, então, que prega o que as escrituras diz,
Ele é perseguido. Aquele pastor que fala o que os outros querem ouvir, ele é engrandecido. Queridos, preste atenção. Ai de vós. Ai de vós. Então, o sofrimento é sim uma característica dos verdadeiros servos do Senhor Jesus. Aí aqui, né, algo, quando a gente fala assim parece fácil, né? Então, como é que o discípulo pode estar acima do seu mestre? Olha, se o nosso mestre, o nosso rei, o Senhor Jesus, sofreu o que sofreu, sofre o que sofre, deboches até hoje, piadas, sofre assim acusações até hoje que não fazem sentido, desonra o nome dele, você vai ser honrado? Eu e você vamos ser honrados? O que nós esperamos? Hum? Não, não, o Senhor Jesus lá, eu sou cristão, sim, eu sou servo dele, etc., mas ele é perseguido, mas eu não, né? Eu tô bem com o pessoal. Então, esse pessoal que matou o Senhor Jesus, você está bem com eles se tratam bem? Não faz sentido, tem algo errado aí. Ai de vós. Em sincronia perfeita em seus argumentos, né, o Senhor Jesus aponta mais uma visão contracultural. É mais uma, são várias, mais uma visão contracultural. Você tem que estar contraculturalmente alinhado, um alinhamento contrário à sociedade. A sociedade e seus ouvintes estavam logo, né, lá, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, ouvindo tudo isso após o Senhor Jesus ter dito, se ser um discípulo, vocês têm que ser pacificadores. Olha o desafio. Gente, é como eu mostrei a imagem inicial, eles estavam morrendo, eles não tinham direito. O Senhor Jesus pregou este sermão para aquelas. Não era mais fácil o Senhor Jesus pregar assim na minha cabeça limitada e talvez na sua? Fiquem tranquilos, eu sou o Senhor Jesus, o Messias, vocês vão ter isso, vão ter aquilo, eu vou aliviar os seus sofrimentos, fiquem tranquilos. Não foi essa a pregação do Senhor Jesus, como diz a molecada aí também, os jovens, foi na real. É o que está acontecendo, foi a realidade do que estava acontecendo. Ou também, eu estou aprendendo expressões que eu estou lidando aí com o pessoal mais jovem, não passou pano, né? Não passou pano, não aliviou o que estava acontecendo. Agora, o verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, ele tem a aprovação de Deus. Então, de quem que você está buscando a aprovação? São dos homens ou de Deus? As duas aprovações você não vai conseguir, ok? Ou é uma, ou é outra. Um exemplo conhecido, Daniel foi perseguido pela sua retidão perante Deus. Por que Daniel era perseguido? Lembra? Daniel não tinha nenhuma acusação contra ele. Ele, como um membro da sociedade que ele vivia ali, onde ele estava na Babilônia, não havia nada contra ele. Ele cumpria tudo. Mas as pessoas começaram a perseguir só porque, ou tudo porque, não é só, é por tudo, porque pelo âmago, porque ele buscava ser reto perante Deus. Os religiosos à época do Senhor Jesus, os contemporâneos do Senhor Jesus, o perseguiram devido à sua total santidade, veracidade e justiça. Leia os evangelhos, queridos, e busque por que é que perseguiam o Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus fazia de errado? Eu não encontrei até hoje que o Senhor Jesus não pagou os impostos, que o Senhor Jesus não respeitava as leis do Império Romano, hein? Ele estava debaixo do Império Romano. Você não vê em nenhum momento. Lembra, dai a César o que é de César, tem que pagar o imposto, não importa quanto é, de quem é essa moeda, de quem é a face dessa moeda, etc. Dá para ele. O Senhor Jesus nunca pregou rebeldia, não seguir regras, não seguir o que as autoridades. Quem começou a persegui-lo é porque ele era reto, ele era santo com Deus. E isso trouxe perseguição ao nosso mestre. É assim que tem que acontecer conosco, é esperado que aconteça conosco. Então, essas características de fidelidade, então você é fiel, tem que ser fiel, demonstram uma contraposição dos valores da sociedade. E quem é que percebe isso? Os outros. Eu estou insistindo nisso. Se você tem a aprovação dos outros, principalmente os ímpios, você está aprovado por eles, você é da turma, você está com um problema.
Okay? Isso não quer dizer que você vai viver, a gente vai olhar isso depois, não vai viver no mosteiro, fora da sociedade. Não, a gente tem que viver, tem que ser esperto como a serpente, né? E sim, prudente como a serpente e simples como a pomba. E a gente é ovelha para viver no meio de lobo. Então não é para ir para o mosteiro. Não é para me ausentar. Não, é para estar lá no meio deles. Por que que nós vamos... Qual é o comportamento, né, que a gente vai se assemelhar cada vez mais ao Senhor Jesus? Por reconhecer a nossa total pobreza espiritual, lembra, o Senhor Jesus é perfeito, a gente já falou disso. Estão de joelhos na frente de Deus, a gente chora, tá bom? É justo chorar. O relacionamento desses discípulos são mansos e gentis. Vem nos outros falhas que nós mesmos temos. Tá? Então a gente vê nos outros um espelho e em vez de acusar os outros, fala, nossa, eu sou pior. Se não fosse o Senhor Jesus, eu estaria fazendo pior. Eu não sou nada melhor do que ele. Por que que então eu vou me achar? Não, a única coisa é que o Espírito Santo está em mim. Eu tenho um processo de santificação que vem me tornando melhor, mas eu não sou melhor por natureza. Né? O discípulo de Jesus anseia crescer na graça e na bondade. Ele não se acomoda ou conforma-se com o pecado. Tá bom? Não tem jeitinho. Tudo bem, imagina, dá um jeitinho. Vamos ser tolerantes. O que tem? É só isso. Olha quanta coisa tem de bom, não é? Eu ouço isso, né, no nosso meio cristão. O cristão também, ou o discípulo do Senhor Jesus, não se isola da sociedade, queridos, tá bom? E o Senhor Jesus, em um momento, está dizendo assim, então vamos nos isolar da sociedade, cada um que entra aqui, fecha as portas, nós vamos viver no nosso mundinho. Ao contrário, nós somos chamados para estar no meio. A nossa luta é contra, lembra, as portas do inferno. Elas não vão resistir. Então, a gente está resgatando pessoas do inferno para o reino de Cristo. Essa é a minha e a sua missão. Eles demonstram misericórdia quando são golpeados. Então, nós vamos ser golpeados. E qual é a nossa reação? É de misericórdia. Atua de uma forma... Atua ter uma ação de forma... sim, não é atua. A ideia aqui ele pensa, ele tem que ter uma ação construtiva de um verdadeiro pacificador. A frase está errada, me perdoe. Se identifica integralmente, se identifica na íntegra, em todas as suas funções, partes, em todos os seus ser, com a causa do Senhor Jesus, o Mestre. Então, quem olha você, vê o Mestre. Você é reconhecido. Então, você está andando, você toma uma ação, você faz alguém que encosta, você fala assim, você é crente? Você, né? Normalmente faz, sou. Percebi, por quê? E ele vai ver, então, algo que se assemelha ao Senhor Jesus. Se você anda por aí e ninguém puxa sua camisa ou te identifica ou não cochicha com outra, esse aí deve ser cristão, aí de vós, você está com problemas. Em grande parte da sua vida, então, né, ele se identifica e recebe da sociedade. O que ele recebe de volta da sociedade? Injustiça, insultos, perseguição e é hostilizado. Ok? Você está invadindo um outro reino. Você está sendo um invasor. Normalmente é isso que o invasor recebe. Se você está recebendo algo diferente a todo tempo, não por um gesto, não por um momento, mas você tem essa aprovação, eles nem notam que você está lá, é um problema. Olha o que o texto de João diz. Se o mundo vos odeia, se... então pode ser que não odeie. Então, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou também. Identificação com o Senhor Jesus. Então, é esperado sofrermos ódio. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Que medo. Então, quando eu estou sofrendo aprovação do mundo, eu estou bem com a turma. Eu não tenho nenhuma manifestação de ódio para mim, por eu ser cristão. Por eu ser cristão. Não é porque eu não cumpro a regra, porque eu não varro a rua, porque eu bati no carro do outro. Não. Por eu ser cristão. Como, todavia, não sois do mundo. Pelo contrário, de maneira contrária, deles vos escolhi. Ele tirou você. E olha que privilégio.
Por que ele tirou eu e você? Já pensou nisso? Que eu e você merecemos? Poxa, ele tirou. Então, o mundo vos odeia. É uma afirmação, não é uma possibilidade. Se você joga no meu time, se você faz parte do meu exército, você vai ter ódio. Por que está dizendo isso? Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor? Nós já vimos isso. Não, pera um pouquinho. Se eu estou sofrendo perseguição, se o mundo me odeia, você quer ser melhor do que eu, então você vai fazer algo melhor que o Senhor Jesus e não vai ser odiado. Seu comportamento vai ser tão melhor que o Senhor Jesus, você não vai trazer ódio para você? É possível nós ter um comportamento maior que o mestre? Nesse caso, não, né? Apesar do mundo dizer muitas vezes que filmes aí que o discípulo supera o mestre, o nosso mestre é insuperável, não é? É impossível isso acontecer. Se me perseguiram, a mim também vos perseguirão. É uma garantia, ok? Ó, tá aqui o pacote, ó. Nós vamos sofrer perseguições. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. É por causa de você? Não, é por causa do meu nome. Porquanto não conhecem aquele que vos enviou. O que ele quer dizer com isso? Não é que não conhece que o Senhor Jesus existe. Não, não conhecem, e se conhecem no sentido de ser íntimo e não fazer parte. Eles não entenderam o plano de salvação. Eles não são salvos. Não é que não conhecem. Eu já vi um texto uma vez, uma pessoa explicando assim, porque nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Não, é o contrário, né? Eles ouvem falar, eles não conhecem os valores, eles não fazem parte, então você começa a sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. 2 Timóteo. Ora, de novo, tem um ora aqui, é legal a gente saber o que veio antes, né? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, quais são os valores? Em Cristo Jesus, de novo em Cristo. Você vê que eu não estou inventando, a Bíblia está repleta disso. Serão perseguidos. Queridos, você vai ser perseguido. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a mal, enganando e sendo enganados. Então, ora, quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos? Filipenses, como é que se espera que a gente viva? Vivei acima de tudo. Então, primeira meta. A gente gosta aí no mundo empresarial de ter metas, né? Somos empresários ou trabalhamos em empresas que a gente tem meta, a gente precisa ter meta, né? O ser humano gosta de meta. Então, acima de tudo, qual é a primeira meta? Viver acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Não envergonhe o evangelho, tá bom? Qual é o comportamento que você tem? Então, assim, olha só, se você for neutro, já tá ruim. Agora, imagina você se colocar uma camisa de cristão e envergonhar, não viver de modo digno o evangelho. É triste, hein? Então, além de você não ajudar, é aquela coisa do ajudar, você, entre aspas, atrapalha. Para quê? Eu vindo ver-vos, ou estando ausente, ou ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, isso aqui é Paulo dizendo, né? Vocês estão firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aí se espera que nós lutamos como exército, nós estamos juntos, você não está sozinho. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. Isso da parte de Deus. Você já viu? Alguém já falou isso para mim? Você é louco viver desse jeito. Você é quadrado. Você está perdendo seu tempo. O que você está fazendo com a sua vida? Então, que é loucura para eles, para nós é salvação. Porque vós foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Olha só. Por quê? Olha só. Porque vos foi concedida uma graça, algo especial, de padecer. Por quem? Por você? Não, porque eu estou sofrendo. Porque não, padecer por Cristo. E não somente crer. Não é esperado de você só uma posição. Você querendo ser, creio sim. E acabou.
não tem nenhuma ação, nada acontece, não faço nada. Não, é esperado padecer, sofrer pelo Senhor Jesus. Você está no exército, querido. Nós estamos dentro de um reino que está em confronto com outro reino. É esperado que isso aconteça. Ai de vós. Ai de vós. Então reflita. Quando você realmente sofreu perseguição, quando você realmente sofreu perseguição por ser um discípulo do Senhor Jesus? Então, perseguição por ser discípulo. Quanto? Consegue alistar aí num cantinho? Puxa, certa vez isso aconteceu semana passada, ontem, agora mesmo, né? Isso. Quando eu me identifiquei que era cristão, aconteceu isso. Eu não vou dar os exemplos clássicos, né? Eu perdi meu emprego. Não. Você pode ter sido xingado, ofendido, colocado de lado, deixou de ser convidado para festa, deixou de ser convidado para uma reunião, para uma balada, seja lá o que for, porque você é cristão. Quando foi a última vez? Porque daí são checkmarks de que você está indo bem. Os outros lá estão marcando você, estão te dando o selo. Esse é cristão mesmo, ó, não convida não, não chama não contrata não senta na mesa com ele não, que ele é cristão. Não divide esse segredo com ele não, que ele é cristão. Quando que foi a última vez que você realmente se sentiu um alien, né? Um estranho nesse mundo? Quando foi que você falou assim, cara, estou me sentindo bem, não é aqui, é vontade, parece que isso aqui não é minha casa, né? Quando a gente viaja, na verdade, por exemplo, mesmo a casa de um parente, ou um país diferente, está gostoso, você foi lá de próximo, está sendo, entre aspas, aí, bem tratada, mas não é a casa da gente, não é? E aí você fala assim, tá estranho, não é legal aqui. Quando foi a última vez que você se sentiu um hóspede indesejável nesse mundo? Que alguém desejasse a sua morte, nossa, era melhor que esse cara morresse, saísse daqui, sumisse. Qual foi a última vez? Ai de vós, se você está sendo amigo, se você é da turma, se você está bem com todo mundo 100% do tempo. Não é que você está em conflitos. Vocês entenderam, na verdade? Eu não preciso explicar de novo. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Se você está 100% do tempo, nem nota que você está lá, que você não tem marca diferente, você está com problema. Ok, queridos? Vamos seguir aqui para uma primeira parte de aplicação, então, de tudo isso. Terminado, então, as declarações pesadas do Senhor Jesus, e eu só acho, né? Quem acha não sabe, na verdade, eu acho, eu fico imaginando na minha limitação total aqui, que o Senhor Jesus falou assim, nossa, eu preciso dar exemplo para esse pessoal, né? O ser humano gosta de exemplo, eles gostam de ver e tal. Então, vamos dar exemplo. Como é que isso vai funcionar? Então, eu dei talvez a tática, e agora talvez eu dê a técnica, quer dizer, o que vai acontecer na prática? Ou o inverso, se eu te dei a técnica, eu vou dar a tática. Agora, como é que você joga? Né? Então, vou dar exemplo para esse pessoal. Então, ele vai em seguida no versículo 13 a 16 do capítulo 5, ele diz assim, né? Vós sois, ele começa a fazer comparações. O Senhor Jesus adorava, ele gosta, ele usava de comparações, né? É fantástico, mas você tem que entender a comparação. Então, vós sois o sal da terra. Ele já fez uma afirmação. Vós sois, não é assim, vocês podem ser. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem gosto, né? Não sente diferença, não percebe que ele está lá. Como lhe restaurar o sabor? Então, mesmo aquela época que a tecnologia era bem diferente da gente, uma vez que o sal perdesse o sabor, fosse insípido, não há tecnologia para fazer com que o sal volte a ser sal. Pelo menos no paladar. Talvez tenha um químico aqui que pode abrir uma discussão comigo, eu não vou entrar nisso, que eu vou perder. A ideia é o seguinte, em termos de paladar, o sal perdeu o gosto, não há o que fazer para ele voltar a ter aquele sabor. A gente percebeu o sal, essa é a ideia. Como que a gente vai fazer, gente? Sentado lá, que as pessoas entendiam isso, elas sabiam que era sal, passavam por isso. Então, assim, entendi. Então, se o sal perde, realmente, não tem como fazer o sal voltar a ter o paladar de sal. Aí o Senhor Jesus fez ali uma pergunta retórica, na verdade, as pessoas já sabiam a resposta. Aí ele continua, para nada mais presta, nada mais presta do que ser lançado fora.
Não tem para nada mais presta. Mas ainda tem, vai, o Senhor Jesus fala, não, ainda tem um usozinho sim, vai, que é ser pisado pelos homens. Talvez você fale assim, como assim, ser pisado? Não entendi, senhor, você não vivia lá naquela época, precisa estudar um pouquinho de história, precisa pesquisar. Esse sal, quando acontecia isso, ele era jogado na estrada para tapar buraco, para fazer marca, porque ele virava só um pó branco, para sinalização, para alguma coisa. Então, literalmente, as pessoas pisavam naquilo. Então, a última utilização dele, vai jogar no lixo, eu vamos usar ele aqui para, sabe, para tapar buraco, você já viu, né? A gente tapa buraco na rua com algo que você não preza, não serve para nada, joga lá no buraco para tapar o buraco. Essa é a ideia. Então, para ser pisado pelos homens. Aí uma outra afirmação. A afirmação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma... Aí ele dá o exemplo do sal. Como é que eu posso ser luz do mundo? Olha, não pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte, né? Lembra filme, o lugar que você já deve ter visto à noite? Algo lá em cima, iluminado. Como é que se esconde aqui? Não tem jeito. De qualquer lugar é visto. Então não tem como esconder. Afirmações retóricas, as pessoas ali conheciam essa realidade. Outra ideia, né? Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire. Nós já vamos olhar isso com detalhes. Mas no velador, então no lugar próprio, né? Normalmente quando falta energia em casa, vou mudar. A luz normalmente na casa da gente está no teto. Eu sei que hoje está moderno, a gente tem luzes indiretas, não é verdade? Tem até luz no piso. Não é o melhor, né? Se você quer iluminar mesmo um estádio de futebol, um estádio de evento, a luz vem de cima, na verdade. Então não tem como a gente colocar uma luz no lugar abaixo, ela não vai ter o efeito completo, por isso que fica a meia luz, né? Então, quando você quer iluminar, a luz vem de cima, os astros, o céu é exemplo do que acontece. E alumia todos que se encontram na casa. Assim, então vocês são a luz do mundo. Assim também, é assim que tem que ser. Brilha a vossa luz diante dos homens, então não tem como esconder a sua luz, ok? Assim também, assim como não tem como esconder uma cidade lá, assim também a sua luz tem que brilhar entre os homens, para que vejam as vossas obras, as suas boas obras, e glorifiquem a você. Não é a nós. Não é falar, nossa, como o Elcio é legal, né? Como Beltrano é legal, olha ele. Não. E glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Textos paralelos rápidos aqui. Lucas 14, 34. O sal é certamente bom. Porém, olha que legal, porém, se torna insípido. Como restaurar o sabor? Mesma ideia do texto de Mateus. Nem presta para a terra, nem mesmo para montouro. Aqui montouro significa dar uma ideia de adubo, tá? Esse colchete aqui é meu, ok? Esse colchete aqui é do Elcio aqui. É adubo. Nem para adubar a terra, nem para estrume serve. E a gente lança fora, como exemplo que o Senhor Jesus deu de coloca na estrada para ser pisado por cima. Quem tem ouvidos, ouça. Presta atenção. Ai de vós. Quem tem ouvidos, ouça. Marcos. Porque cada um será salgado. Eu fui atrás da minha esposa para lembrar disso, que eu não sei nada de cozinha, né? Mas aquele gesto assim, de pôr um tempero, um pouquinho de sal, que a gente pega no saleiro assim e faz assim, ou pelo menos aqui em casa, se usa esse hábito de fazer assim. E essa ideia de salgar aqui, de salpicar, ela falou salpicar, eu falei, obrigado, esposa. Salpicar com fogo. Então a ideia de que o sal tem a ideia de marcar como fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier de novo, as escrituras repetindo e repetindo, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós. Tende. Não é assim. Procura ter, vê se dá para ter sal em vós. Não. Tende sal em vós e paz com os outros. Então, tem que ter sal, queridos. Você tem que ser salgado. Né? Quando alguém mastiga, nossa, tá salgado. É assim a presença do crente no ambiente. As pessoas percebem que você está lá, está salgado. Se você está no ambiente, se você está no mundo e as pessoas mastigam, não é a melhor expressão. Se as pessoas convivem com você e não percebem o seu sabor, você não está fazendo o seu papel. Então, se você quiser guardar um exemplo assim, eu gosto desse exemplo de um saleiro mais lâmpada
Isso ficou gravado na minha memória, e eu lembro desse versículo, e quando eu lembro desse versículo, eu lembro todo o conceito. Mas, nós deixamos aqui para trás um pedacinho que eu falei, a gente já vê, lembra? O versículo diz assim, aqui embaixo: não se acende uma candeia e se coloca debaixo de um alqueire, mas no velador. Eu tenho quase certeza que se a gente fizesse uma enquete aqui, a pessoa ia ter dificuldade de saber o que é uma candeia, e piorou a hora que fala assim, que coloca debaixo de um alqueire, até porque nós aqui no Brasil temos a ideia de um alqueire como uma medida de terra, e aí causa confusão. Então eu coloquei aqui, ó, vale aqui fazer propaganda. Se você conhece esse site ou conhece o trabalho desse irmão, é uma propaganda. Brother Bíblia, é fantástico como esse cara desenha, faz as coisas, etc. Tem um ministério fantástico, tá? Então eu estou usando aqui uma ilustração dele, essa ideia não é minha, é do Brother Bíblia aqui, que ele está explicando o que é o alqueire. Então, super rápido, tá? Guarda aí, observa na sua Bíblia, faz uma setinha para você nunca mais esquecer. Alqueire é uma bolsa como essa aqui, olha. Uma bolsa para carregar carga, ou uma cesta, que se punha muitas vezes sobre dorso de animal. E aí, o que é então uma candeia? A candeia é uma luminária como essa aqui. Então, ora, quando as pessoas acendiam a candeia, não faz sentido colocar debaixo do alqueire, na verdade. Você deu o exemplo do Senhor Jesus, é tão dia a dia, é tão banal, que as pessoas falam, não, é óbvio, né, Senhor Jesus? É óbvio. Gente, a linguagem do Senhor Jesus era fácil de ser entendida. É que nós temos a preguiça de estudar um pouquinho para ficar no mesmo tempo quando ele disse isso. Mas é fácil, então faz todo sentido. Como é que eu acendo alguma coisa e ponho uma cesta por cima e quero que ilumine? É até boa, acho que um cutucoto, é óbvio, né? Essa foi fácil, né? Eu acredito que o pessoal que estava ouvindo o Senhor Jesus falou. Então, eu dei só um exemplo aqui para estimular você a estudar as Escrituras, entendendo as palavras. Não pule nenhuma palavra, tá? Se o Senhor Jesus colocou ali, ela tinha sentido, né? A ideia aqui, a de um salário também, o que eles entendiam por sal? Eu acho que é muito legal você pensar nisso. A palavra sal aqui, ela dá a ideia de um pagamento de um ordenado. Ah, tá bom, por isso que saiu aquela palavra salário. É isso mesmo, por isso que... Deixa eu entender o que aconteceu aqui. Ok, estamos de volta. É por isso que tem a palavra salário. Isso é daí que vem a palavra salário, tá, queridos? Porque as pessoas trabalhavam e ganhavam uma porção de sal. Por isso o sal era tão importante. Por isso o sal era tão importante. Existiu, então, o salário, daí que vinha a ideia de sal. Salário. Era uma recompensa. Podia também ter uma ideia de punição, mas a gente não vai tratar disso aqui. Outra coisa que eles entendiam claramente era a ideia de sal como um tempero ou condimento, ok? Então, também, quando falava sal, dependendo do contexto, era salário, era um pagamento, aquele tipo de trabalho, mas também era usado como um tempero e condimento. Aí você acha texto como em Colossenses, que diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, veja que era algo da cultura, eles entendiam. Quando falava que a conversa era temperada com sal, porque trazia sabedoria e graça. Então, a minha, sua conversa tem que ser temperada com sal. Era também um fertilizante usado na agricultura. Se você olhar isso lá em Deuteronômio, você vai ver, ó, e toda a terra abrasada com enxofre e sal, aqui era a maldição. Então, com enxofre e sal, ela nunca mais ia produzir nada. Símbolo de um acordo duradouro. Então, no Oriente, ainda hoje, algumas culturas dividem uma porção de sal quando estão celebrando algum acordo. É simbólico. Come o sal, outro come o sal, dá a ideia de um acordo. Outro ponto interessante que está no versículo e que você talvez não tenha percebido, ou muitas vezes as pessoas não percebem, é a ideia aqui que ele fala que nós somos terra e mundo. É luz do mundo e sal para a terra. Perceberam isso? Essa jogadinha de palavras do Senhor Jesus, um momento é terra, o outro momento é mundo. Essa é a ideia, tá? Então, quando ele fala de terra, é realmente terra. Isso. Quando ele fala de terra, é terra, mas uma ideia de solo. Ou ainda, eles podiam entender aquilo como uma região, um país, ou habitante de uma região. Ele é da terra de lugar de tal.
Então, sal para a terra é algo local, é onde você está. Ó, que legal, onde você está. Isso é sal da terra. Luz do mundo, aí mundo não, é a ideia de amplitude. A palavra aqui é cosmos, que vem de cosmos mesmo, do universo, e dá a ideia, inclusive, de cosmético. Talvez você não lembrava disso, porque como é que vê cosmético? É tão bonito, é tão belo, que a gente faz um cosmético para embelezar alguém. É daí que vem a palavra cosmético. Tá bom? Também era quando fala mundo nas escrituras, pode dar a ideia de assuntos mundanos, o habitante geral do mundo. Então, para finalizar as declarações, né, sobre o caráter dos discípulos, os bem-aventurados, o Senhor Jesus passa a mostrar exemplos. É o que nós vamos ver daqui para frente. Nós estamos vendo sal e terra, sal e luz. Os ouvintes, né, dada a situação de sobrevivência que eles estavam passando, você nota que eles não estavam vivendo, eles estavam sobrevivendo ao Império Romano e violento, né, não tinham direito nenhum, Jesus, não tinham direito nenhum por ser servo do Senhor Jesus. O cristão não é chamado para se isolar do mundo. Aí volta que eu acabei de dizer, só vou reforçar, depois você pode olhar esse texto aqui com calma, mas olha, vós, pois, sois, outra afirmação, raça eleita, sacerdote real, a fim de, qual é a sua finalidade? E a minha, discípulo de Jesus, a sua finalidade aqui não é ficar rico, não é ir na escola, não é ser inteligente, não é, qual é a meta principal? A meta principal, e por que eu tirei você de lá? Por que você é meu discípulo? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, qual é a sua missão principal? Se tivesse que perder tudo, qual é? Esta. Se você não sabia, não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Isso que eu pergunto, queria tanto saber a vontade de Deus para a minha vida. Bom, primeiro que a vontade de Deus está nas Escrituras para você. Agora, a principal é essa que está aqui. Eu respondi essa pergunta para a sua vida. As Escrituras dizem, eu retirei você de lá das trevas para a maravilhosa luz. Para quê? É para você? Não. É a fim de que você proclame as virtudes daquele, daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Respondi. Se você tinha alguma dificuldade, aí, assim, trauma de infância, angústia, Deus não fala, o que ele quer para a minha vida, qual o objetivo da minha vida aqui, está respondido a questão. Não é o mote da aula, vamos em frente. Seriam bem-aventurados, então, os frágeis em demasia para realizarem algo significativo e transformador? Isso é uma pergunta que eu faço. Então, os bem-aventurados ali que estavam ouvindo, eles eram frágeis, lembra que a situação que eles estavam? Eles eram frágeis, então, para realizarem algo de transformador? Pensa, um cutuca o outro fala, fácil falar, né, cara? Ele não está vivendo o que a gente está vivendo aqui, não é? Eu agora vou virar aqui, vai ter romano lá, pegando a minha casa, batendo na minha filha, me roubando, eu consigo pegar uma fruta com muito custo, vem o romano e tira de mim. Como que eu vou fazer? Como é que eu vou ser, então, transformador? Como é que eu vou reagir a isso? Guarde esse texto aqui, nós não vamos ler agora, mas leia esse texto aqui com bastante carinho e atenção, né? A perseguição era algo certeiro, tá, queridos? Para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Não era que essa mensagem, então, ia trazer alívio, no sentido de o Senhor Jesus fez um milagre e as perseguições pararam. Era o que eles esperavam. Nós estudamos isso no começo do nosso tempo juntos aqui, lá atrás. Quais as expectativas dele? Mas é o contrário, as perseguições estavam certas de acontecer. Imagine, então, eu e você, sentado ali naquele contexto, onde os judeus estavam, ouvindo este punhado de pessoas, né? Coisa assim, ouvindo que esse punhado de pessoas podem fazer diferenças ali localmente, e está quando se usa a palavra mundo, que os senhores, vocês são a luz do mundo. Eu não consigo voltar para minha casa e mandar na minha casa com esses romanos que estão aí, com tudo que está acontecendo, com a fome que está. O Senhor Jesus está dizendo que eu vou ser luz do mundo. Né? E depois é legal você entender o que eles entendiam por mundo, realmente, o que era o mundo para eles, né? Era mais difícil eles entenderem assim, nossa, como é que eu vou ser luz do mundo, né? Mas os exemplos utilizados pelo Senhor Jesus eram extremamente simples, para que todos os ouvintes entendam e tenham um entendimento claro. Querido, você tem mais conhecimentos, mais recursos, mais tecnologia, mais acesso à literatura para entender o sermão do Senhor Jesus.
Se você não está entendendo, é preguiça, tá? Não fica bravo comigo, mas é preguiça. Porque o Senhor Jesus não falaria algo difícil que limitariam pessoas, não. Só os catedráticos e pessoas pós-graduadas é que têm condição de entender o sermão. Não. Ok? Então, se você está dizendo que tem dificuldade, desculpa, é mais ou menos como se tivesse cera nos ouvidos. Tem que fazer algo, você tem que fazer algo para entender. E é fácil. Eu garanto para você que se você se dedicar com prazer, sentar, ouvir, de coração aberto, você entende a mensagem do nosso mestre de maneira muito clara. Todos os lares, casas, por mais simples que sejam, né, tinham um pouco de sal. Voltando ao exemplo do Senhor Jesus. Então, senhor, olha só, se você vai pregar o evangelho para alguém, você vai conversar com alguém, não faça hoje como está na moda, né? Vamos ver aqui o texto em grego, porque aqui no hebraico, é um grego, é um auristo. O que a pessoa está entendendo, querido? Né? Se você mesmo usar um português mais difícil, se você for falar com uma pessoa mais distante da sociedade, é o contrário, você como missão tem que se aculturar e entender como aquela pessoa pensa. Eu aprendi isso há algum tempo. Quando eu vou falar com alguém, eu tenho que fazer uma lição de casa antes, quais são os valores dessa pessoa, o que ela pensa, etc. O Senhor Jesus fazia isso, então ele usou o exemplo do sal, que era algo comum a todas as casas, do rico e do pobre, que um pouquinho de sal tinha, e tinha algum tipo de iluminação. Podia ter tochas, etc., como tinha nos palácios, e podia ter uma candeinha, uma velhinha, né? Não uma velhinha, mas uma vela pequenininha, né? Que iluminasse a casa. Todo mundo entendia. E a necessidade de luz parece ainda ser fácil de ser entendida. Vamos olhar rapidinho o sal e a luz. Olha só. O sal já era utilizado pela humanidade, tá bom? Então o Senhor Jesus não trouxe algo, como eu estou dizendo, nada do arco da velha. E ele era usado para dar gosto. Muitos eram usados para alimentos, a utilização para, essa utilização é legal. Eles tinham descoberto já à época que eles podiam preservar carnes usando sal. Aí, trazendo aqui para o nosso contexto, eu lembrei, né, que, pelo menos na região que eu moro, chama de carne seca, aqui a gente chama de charque, ou até alguns chamam isso de jabá, talvez tenha até outro nome, talvez carne de sol, estou lembrando aqui, também tem, porque ela fica exposta ao sol, com sal, né, por um motivo muito simples, né, porque não havia refrigeração artificial. Então, se o animal morria, a carne começa a apodrecer, e é uma forma de olha o sal, analogia, atenção, uma forma, então, de retardar o apodrecimento era o uso do sal. Seja sal nesse mundo para você retardar o apodrecimento. Então, o Senhor Jesus faz uma contraposição aqui entre terra e sal, luz e mundo. Então, o reino de Deus, o meu e o seu reino, ele não abarca, né, ele não contempla toda a humanidade, tá bom, querido? Só para lembrar, também não é aula, não é todo mundo que é filho de Deus, né? Isso você já sabe. Então, fala, todos são filhos. Não é. Então, ele não abarca toda a humanidade, nem todos os seres humanos, estou deixando isso claro, são filhos de Deus. Você precisa entender isso, porque às vezes é uma verdade chocante, que você já se acomoda, não, todo mundo é filho de Deus, Deus vai dar um jeito, né? Não, nem todo mundo é filho de Deus. O mundo, a sociedade, após ser afetada pelo pecado, está num processo constante de deterioração, de apodrecimento. Desde Adão e Eva, nós estamos apodrecendo. Não tem melhora, tá bom, queridos? Como sociedade, moral. A gente pode pôr ar-condicionado do ônibus que está indo para o inferno, lembra? A gente já brincou com esse exemplo. Mas está estragando, está pior. É um remedinho, daqui a pouco volta, numa dose pior, a doença. Vai apodrecer. Não há nada que o ser humano possa fazer para salvar-se a si mesmo. Apesar de constantes tentativas, olha, de deter esse processo, o ser humano não consegue fazer. Mas nós, os discípulos do Senhor Jesus, somos chamados, porque então qual é o seu chamado? Qual é o propósito da sua vida? Para atuarmos como uma função, se você quiser, como uma meta da sua vida, como um objetivo, como um alvo, dê a palavra que você quer. E melhor, como ferramenta, bigorna, um martelo, nós somos ferramenta, nós estamos sendo usados, só uma ferramenta, para o retardo dos efeitos dessa corrupção, na qual a sociedade está mergulhada.
Então, a sociedade está mergulhada. Sabe por que não acabou ainda? Porque nós estamos aqui. Você já tinha pensado nisso? Que você é um remédio para a sociedade que está aí? Você é um... Caramba, como é que chama aquilo que a gente toma para tirar dor? Um analgésico, talvez, para a sociedade. Você tira um pouco da dor, você alivia os sintomas, mas eles estão lá. Senão já Deus teria destruído tudo. Mas ele olha e fala assim, não, meu exército está lá, o pessoal está lutando, vamos dar mais uma chance. Não, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mais uma chance, mais uma chance. Um dia vai acabar. A gente não sabe esse dia é a hora, mas vai acabar. Ok? Perceba que o Senhor Jesus, estou reforçando aqui, que o Senhor Jesus faz duas afirmações. Ele faz duas afirmações que a gente não tem como fugir. Ele faz duas afirmações. Você é sal e luz. E, em seguida, ele aponta a sua utilização. Você é sal e luz. Para que você serve? A gente já falou bastante do sal, nós vamos falar sobre a luz para terminar. Super rápido, por que mais um exemplo do sal, né, que é tão cotidiano? Eu acho isso legal. Quando eu estudei isso, muitos anos aprendi isso marcou. Eu acho que pode marcar você. Apesar de eu não ser químico, eu era mal de química. Né, o sal é um cloreto de sódio, que é composto, muito estável. Aprendi isso, tá? Então você precisa um pouquinho de química para entender como é que é o sal, né? E é muito resistente, porém, pode ser contaminado por impurezas e tornar-se inútil. Então não é um exemplo. O Senhor Jesus, naquela época, já conhecia química, nem que seja por experiência, né? E não pela fórmula química, mas eles já tinham percebido, a população tinha percebido essa característica. E ao perder a sua propriedade, ele deixa de ser útil. É mesmo como adubo, estou reforçando. E ele fica sem nenhuma utilidade. Curiosidade, para você gravar, tá? A curiosidade aqui é para você ter isso como exemplo. Nossa, eu lembro daquilo e aí te leva ao resto do texto. Curiosidade. É bem provável, para não dizer 100%, que o sal era proveniente do Mar Morto. Pesquisa sobre o Mar Morto, de onde veio, como é. E ele era já por natureza um pó branco. E ele tinha muitas impurezas. Então, o cloreto de sódio, o sal, ele é um cara estável, mas o sal que eles usavam já vinha com impurezas, né? E não havia refinaria, né, queridos? Não se tinha refinaria de sal naquela época como a gente tem hoje, né? Assim, quando o cloreto de sal era dissolvido, ou seja, ele dentro daquele pó branco, ele era usado, era dissolvido, punha na água ou fazia alguma coisa, o que sobrava era esse pó branco que não servia para nada. E só agora veio o detalhe que eu não falei antes. E só continha impurezas. Então, se você deixou de ser sal, o que sobrou? Só coisa ruim em você. Estão percebido isso que está por trás do ensinamento do Senhor Jesus? Aquelas pessoas que estavam sentadas lá entendiam isso claramente, que elas não tinham esse sal que nós temos hoje. Elas tinham um pó branco que continha sal, porque eles eram extraídos lá do Mar Morto e vinha um monte de coisa junto. Então, imagina, devia ter até um gosto diferente, eles deviam comer algumas coisas que não tinha como refinar, né? Então, talvez o exemplo agora ficou mais fácil para você. Quer dizer, se você deixa de dar sabor, você perde, não serve para nada, só sobra. E as pessoas veem em você aquele pó branco, aquela coisa inútil. Para que serve esse cara aí, essa pessoa aí? Para nada. Ele não salga. Puxa, você como discípulo do Senhor Jesus quer ter essa avaliação? Será que é o melhor para a gente? Assim, para sermos úteis, né? O discípulo do Senhor Jesus precisa conservar a sua salinidade. Né? Estou falando, como é que você faz para manter sua salinidade? Né? Perceba, então, que é possível, a Bíblia deixa que o Senhor Jesus dá a possibilidade de um discípulo deixar-se contaminar por impurezas. Então, só porque você é discípulo, você está imune? Não. Você pode se contaminar e deixar de ser sal e só ter aparência de impureza. E deixar aqui a parte principal, olha, você deixa de causar qualquer efeito de preservação. Aí eu pus aqui brincando, não é? Você deixa de dar o gostinho, sabe aquele gostinho? Tem sal aqui. Você para de causar isso no mundo. Mas vamos lá, brevemente, luz. Né? Por que luz? E quanto à luz? Há um estudo muito legal que eu fiz uma vez sobre a onipresença de Deus, né? E a gente fala bastante sobre luz. É muito legal. Quando eu estudei isso, eu aprendi bastante. E quando eu olho essa afirmação aqui, eu entendo claramente, né? O Senhor Deus diz que é luz, né? O Senhor Jesus diz ser a luz do mundo.
Então, estão aqui os versículos em que ele faz a afirmação que ele é a luz do mundo. Então, se você tem alguma dúvida se ele é luz e por que ele está usando o exemplo da luz, aqui estão os versículos para você estudar. Ora, assim todo discípulo já brilha a imagem do Senhor Jesus, ok? Você e eu já temos um brilho. Eu não sei a intensidade, mas a gente já tem um brilho. E essa luz está ligada a boas obras. Boas obras aqui, sim, você pode pensar em boas ações, tá bom? É possível, a gente já olhou isso, que seriam as obras, paz, etc. A gente já olhou isso. Mas a principal obra de um legítimo cristão é o seu testemunho integral. Essa é a sua principal obra. Então, eu quero fazer uma boa obra. Seja um cristão de bom testemunho de maneira integral. Então, aqui os versículos de Isaías, versículo de Lucas, que diz: luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. Eu te chamei em justiça, tornei a mão pela mão e te farei mediador com o povo e luz para os gentios. Olha, já era uma visão do Antigo Testamento. O Senhor Jesus não estava criando nada de novo. Já era esperado que o povo de Deus fosse luz para os gentios. Espera-se de você e eu que nós anunciemos as boas obras, as boas novas do Evangelho. Essa deve ser sua obra principal. Se você faz outra coisa na frente disso, perdão, está errado. Qual seria uma boa obra, praticada por um cristão e não cristão? A principal obra que você pode realizar é apresentar a oportunidade de salvação às pessoas. Essa é a principal obra, essa é a principal luz. O Senhor Jesus diz aqui no imperativo: assim brilhe a sua luz. Então você já tem luz, querido. Não tem opção, tá? E você não tem interruptor. Você pode colocar uma cesta em cima de você para apagar, mas você não consegue deixar de brilhar. Olha que maluco. Então você não tem interruptor de off, de desliga. Mas você pode, lembra, uma candeia e colocar um alqueire. Então você pode fazer isso, que é loucura. Todo mundo riu, lembra? Imagina, né? A gente vai ter luz e vai querer um alqueire em cima. Para que serve a luz? Mas não diz que a luz apaga. Olha que interessante. Então assim brilha a nossa luz diante dos homens para que vejam suas boas obras. Estou insistindo, sim, estou sendo repetitivo. Não podemos esconder a luz. Não temos como esconder quem somos e a verdade que está em nós. Não tem como. Então, devemos ter uma ferramenta de orientação. Então, quando a gente pensa de luz, guarde esse salmo aqui e a gente já vai terminar com isso. Veja, devemos ter uma posição de destaque visível. Em vez de a gente se esconder no alqueire, lembra? Colocar algo em cima de nós que apague a nossa luz ou diminua a nossa luz, ao contrário, a gente tem que estar num lugar maior, para ser referência para o mundo. Então, eu gosto muito desse salmo que diz aqui, lâmpada, desse versículo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Não sei se você já tinha pensado nisso. Lembra? Lâmpada para os meus pés é esse cara aqui, ó. Então, eu era uma lâmpada para os pés, era algo que eu enxergava próximo. Talvez você queira fazer uma análise como se fosse uma lanterna, que é um alcance próximo de você numa caminhada. Essa é a lanterna deles. Eles saíam à noite segurando esse tipo de coisa, iluminava assim 1,5 metro ao redor do que eles estavam. Então é próximo. Isso é lâmpada para os meus pés, por isso que mostra pés. Porque é a minha caminhada, próximo. E é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Aí é luz distante, a ideia de um farol que está aqui embaixo nesse desenho. Então, a ideia de você ter um farol aqui, em que você ilumina. No meio de todos os problemas do mundo, de tudo que está acontecendo, você é um farol no meio da... Então, as pessoas olham e tem você lá como referência. Para que serve um farol, querido, se você desligá-lo ou colocar uma capa em cima dele? Ele para de ser referência para o mundo. Isso é o que é esperado de você e de mim. A glória do Evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela invariavelmente atrai o mundo. Lembra? Os opostos se atraem? Então acontece isso. Assim como há perseguição, também há atração. O Dr. Lloyd diz isso de uma forma muito legal no livro. Então, como é que a igreja atrai como magneto as pessoas do mundo, leia o texto de Efésios depois, você vai ver, outrora eram trevas, porém agora sois luz no Senhor. Quem é a fonte da sua luz? O Senhor. Leia esse texto de Efésios com calma, digira, mastigue as palavras. É lindo aqui a ideia da luz.
por que que você é luz? Por que que você é chamado de luz? Então, para a gente finalizar, quando de costume, eu vou deixar aqui algumas coisas para você pensar, né? Você é percebido como alguém que tempera o mundo? Né? Será que você podia anotar aí do cantinho? Sim, não, é. Qual o risco de você ser apenas um pó branco? Você está lá no mundo, você está aqui no meio da igreja, também do cristão, mas você é só um pó branco, não serve para nada. Não, a pessoa está aí, não está aí, não é na mesma. Ela está lá no ambiente de trabalho dela, não está como cristão. Eu não estou falando quando a posição é profissional, eu estou falando como discípulo, sua maior missão não serve para nada. Nossa, ele passou por aqui 5 anos, nunca falou de Cristo para mim, nem sabia que esse cara era crente. Nossa, essa moça aqui deu aula para mim tantos anos e nunca. Tem certeza que ela era cristã? Ó, branco, sem valor nenhum. Ok? Quando as pessoas buscam uma orientação, que elas estão perdidas, elas veem você como uma fonte de orientação, um guia de luz? Elas buscam você? Puxa, fulano, eu queria conversar com você, seja ela cristã ou não. Você está num lugar de você ilumina alto, que as pessoas veem, você lembram de você, dos seus ensinamentos, que você pode ajudar. Você deixa-se ser utilizado por Deus como uma bigorna, um martelo, né? Que são aqui exemplos de, ou seja, você é um instrumento de Deus, você gosta, você sente prazer, nossa, eu vou ter a oportunidade de fazer isso, não, hoje não, eu tenho aqui que fazer outra coisa. Não, mas você veio, seu principal objetivo é ser meu servo. Não, Senhor Jesus, ó, entendi, o Senhor está me chamando, mas conta dois e pula eu, tá? Eu não, isso é para o outro lá, isso é para aquele, não, ele é mais preparado, ele... Não existe isso nas escrituras. Não existe faculdade de teologia nas escrituras, não existe seminário nas escrituras, não existe pré-requisito de escola bíblica para você ser um discípulo de Cristo. Por que que você faz isso? Por que que eu faço isso? Então, você se deixa ser usado como uma bigorna ou um martelo, e você percebe as bênçãos de Deus na sua vida quando você é utilizado dessa forma, você é um... Perdão, você causa ressuscitação, né? Você tem a capacidade de ressuscitar, sabia? Você é usado para trazer mortos para a vida, manifestando a glória de Deus. Então, vou deixar essas perguntas aqui para você, como uma reflexão para a sua semana. Ok? Deixa eu terminar aqui.